Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Letras e Artes, Escola de Belas Artes. Projeto de extensão Vila Residencial da UFRJ. Os projetos Arte 2, Pé de Moleque e Enganando o Olho e suas oficinas na UFRJ. A proposta desenvolve atividades de extensão que estreitem o distanciamento social entre a universidade e a comunidade em geral, oferecendo atividades vivenciais e produção de materiais, possibilitando a reflexão acerca da prática extensionista e consolidando procedimentos e metodologias. O diferencial trata de aprofundar as relações interdisciplinares entre a teoria e a prática, voltadas para a valorização da autoestima, a integração social e a conscientização da importância da sustentabilidade. Os temas abordam identidade, memória e cultura brasileira, formas e moldes em silicone, cerâmica, gravura em tecido e papel, encadernação artesanal, máscara em papel machê, matilhas, desenho de paisagens, pessoas, fauna, flora e mobiliário urbano e também mulheres artistas da EBA. O time é composto por professores da EBA-UFRJ que atuam como orientadores para preparar a equipe formada por estudantes da EBA e da FAO como monitores mediadores nas atividades. As oficinas desenvolvem a produção de materiais aplicando métodos gerativos e construtivos da imagem e buscam agregar valores culturais locais de memória, identidade visual autoral e sustentabilidade. Os projetos Arte 2, Pé de Moleque e Enganando o Olho e suas oficinas na UFRJ, que tratam os parâmetros da educação interdisciplinar e interprofissional, abrindo-se a parcerias com os laboratórios de pesquisas LAMI e Lab01 da UFRJ, com outros projetos de extensão da universidade e ONGs do Rio de Janeiro. Os projetos e oficinas estão abertos a parcerias. As atividades do grupo continuam durante a pandemia de Covid-19 de forma remota. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Jean Paiva, sou aluno de licenciatura em Artes Plásticas aqui na UFRJ. Eu comecei como cursista dessas oficinas, do nosso projeto. Fui convidado para participar como mediador. E hoje eu vou começar falando sobre o nosso Meet, a plataforma Meet. E também vou apresentar a oficina posteriormente. Começando pelo Meet, sobre questão de gravação e tudo mais. As nossas oficinas são gravadas para serem disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Essa oficina, inclusive, está sendo gravada e vai estar lá posteriormente, alguns dias, assim, só para editar. O link do YouTube e também do Facebook e Instagram, que são nossas redes sociais, vão ser disponibilizados aqui no chat pelo perfil do Arte 2, junto também da lista de presença. Essa lista de presença é para vocês receberem certificados, tá bom? Então, se você quiser receber certificado ou só quiser fazer o formulário ali da lista de presença, é para isso, tá bom? Segunda informação, layout do Meet. Eu vou apresentar para vocês e vou explicar um pouquinho sobre o layout. Tá aparecendo, gente? Faz um ok com o dedo, qualquer coisa, tá aparecendo, tá? Sim. Vocês geralmente vão ver em destaque ou alguma outro layout. Por exemplo, esse aqui seria em destaque. O que vocês vão fazer para alterar esse layout? Isso só funciona em notebook e em computador. Mobile, tablet, não funciona isso, ele já vai em automático. Vocês vão ver essa tela, estão vendo uma tela parecida com essa. Vão clicar nessas reticências aqui embaixo. As reticências aqui embaixo. Essas reticências vão abrir essa janelinha. E nessa janela, vocês vão em alterar layout, a segunda opção ali. Clicando nela, vai abrir esse pop-up e provavelmente está em algum outro. Pode estar em automático, mosaico, destaque. O melhor é barra lateral, que barra lateral você consegue ver quem está apresentando ou falando no momento e também consegue ver os outros mediadores, outras pessoas na sala. Então, se outra pessoa, por exemplo, estiver apresentando, mas eu estiver falando também, vocês vão conseguir ver os dois. E também, se der algum problema e precisar fixar, vai ter a pessoa ali do lado também. Para fixar, é um pin
na janela. Você vai em cima da pessoa, por exemplo, aqui, barra lateral, aqui, vai ficar assim, alguma coisa parecida com essa. Para fixar, você vai colocar o mouse em cima da janela da pessoa e vai aparecer um pin. Você clica nesse pin e vai fixar. Acho que não vai ser necessário fazer isso. Acho que tá tudo certinho, não precisa fixar, mas é só uma informação extra, tá bom? Terceira informação importante e última, por questões de estar sendo gravada e também por questões de banda larga, processamento de computador, o melhor para todo mundo seria manter microfone e câmera desligada, deixar os mediadores que estiverem apresentando no momento com a câmera ligada, tá bom? Só para quem tiver com problema de internet, não perder nada da oficina, não travar. Eu acho que é isso. Agora eu vou passar a palavra para a mediadora Amanda, que vai falar um pouquinho com vocês. Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, que realmente agora é um trovão aqui muito alto. E se vocês verem uma luz, não é flash, não estão tirando foto minha, é rádio mesmo. Então, qualquer coisa, se a gente cair, se alguém cair, não se preocupem, porque a gente sempre encontra maneiras de fazer a informação ser compartilhada com vocês. Hoje, então, é dia 21 de fevereiro, segunda-feira. Eu sou Amanda, como o Jean me apresentou. E antes de começar a falar da oficina propriamente, em função das chuvas, acho que todo mundo aqui sabe que está acontecendo uma catástrofe em Petrópolis, e junto com a minha irmã a gente está apoiando vizinhas da região, principalmente mulheres e crianças. Então, daqui a pouquinho eu vou deixar aqui o contato para quem quiser, puder contribuir da maneira que for, pode ser fazendo brinquedos de criação de reuso, dando para as crianças de lá, fica aí a dica. E é isso aí. Então, bem, para começar, essa oficina que a gente vai estar compartilhando com vocês hoje se chama Oficina de Reuso para a Criação de Brinquedos. Vai ser apresentada pelos mediadores Jean Paiva, que vocês já conheceram, Flávia Fontes e Ana Sara Zacarias. Esse é o nosso time, é uma equipe muito grande, muito empenhada e muito unida, então muito feliz de participar desse grupo. E todos nós fazemos parte do projeto de extensão Arte 2, Pé de Moleque Enganando o Olho, apoiados pelos laboratórios Lab 01, LAMI e Lab Graficarc, que iniciaram seu trabalho coletivo em 2018, promovendo ações de extensão e aplicando oficinas de produção de artefatos para valorizar a autoestima, estimular a criatividade, incentivar a produção rentável através da contribuição consciente. Ou seja, algo acessível e fazível, né? Algo que a gente pode fazer no nosso dia a dia. E até o início do isolamento social, que começou em 2020, essas oficinas elas vinham sendo na Alma Vila, que, para quem não conhece, é a Associação de Moradores da Vila Residencial, que está localizada na Ilha do Fundão. E depois que começou esse período pandêmico, as oficinas passaram a ser aplicadas em atividades de extensão de modo remoto, síncrono e assíncrono, em lives, como a gente está agora, transmitidas pelo Google Meet e depois disponibilizadas no nosso canal do YouTube, que vocês podem pesquisar. Depois a gente vai colocar aqui também os links de acesso. Os coordenadores dos projetos e desses laboratórios são os professores Aurélio Nogueira e as professoras Ana Cecília McDonald, Kátia Gorini e Cristina Tranjan. Os mediadores atuantes, atualmente, porque a gente está sempre também recebendo gente nova, algumas vão por aí para novas experiências. Atualmente, o time é composto por Mariana Gomes, Catarina Xavier, Karine Correia, Luísa Souza, Laura Procrassi, Melissa Anselmo e Yasmin Gomes, além dos que já foram citados. A gente espera que vocês desfrutem muito. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram conversar com a gente vai estar sempre atentos ao chat. Vamos lá, pessoal. Boa sorte. Boa tarde, gente. Eu sou Flávia Fontes. Eu sou estudante de desenho industrial. Vou começar a apresentar para vocês um pouquinho da nossa oficina. Ela está sendo dividida aqui em 3 fases, né? A primeira a gente vai falar um pouquinho sobre reuso e reciclagem, que é uma confusão que a gente geralmente faz muito. A segunda é propriamente a nossa oficina, né? Como vamos fazer, o que vamos fazer, de que forma. E a terceira fase são alguns modelos e alguns desdobramentos que aconteceram durante o nosso processo. Então, quando a gente começa a falar sobre reutilizar, sobre reciclar,
que é o nosso foco aqui no momento, a gente começa a criar algumas confusões que às vezes acontecem. Vocês estão ouvindo um pouquinho de barulho porque aqui está chovendo pra caramba agora. Então vocês vão ouvir um pouco de ruído. E a gente sempre tem um problema de confundir o que é reuso com reciclagem. O que a gente faz aqui é reuso. A gente pega um material e da forma que ele está, tipo ali, a garrafinha PET que vocês estão vendo, a gente corta, fura, pinta e transforma ele num outro produto. Isso é reuso. Quando a gente recicla, a gente pega esse mesmo material e passa por um processo industrial. Você vai mandar para algum lugar que tem uma estrutura, eles vão moer, derreter, depende do produto final que eles tiverem como objetivo. Tem a adição de novos componentes, e aí você tem uma reciclagem. Então, o que a gente faz em casa não é reciclagem, é reuso, entendeu? São formas de reutilizar um material, mas são diferentes. E aí, quando a gente entende um pouquinho disso, a gente pode começar a dar o próximo passo, que é exatamente o que a gente vai fazer. A nossa oficina, a gente vai trabalhar com reutilização de embalagens. A ideia é nós construirmos através da base das embalagens, a gente construir bonecos ou brinquedos. Aqui a gente focou nos bonecos, mas aí, quando a gente fala brinquedo, é um leque muito mais amplo. A gente construiu, a partir daí, bonecos agregando a embalagem plástica com o papel machê, de duas formas. O papel machê, a massa, e o papel colê, que é a sobreposição de camadas de papel com cola, que a gente vai entender mais para frente, conforme a gente for separando uma coisa da outra, trazendo realmente como se faz e o que a gente conseguiu de objetivo, de resultado nas oficinas. Depois disso tudo, depois que a gente conseguir entender como faz, a gente vai trazer algumas opções de variações diante desses materiais que a gente utilizou, usando os mesmos materiais de formas diferentes, porque somos pessoas diferentes e temos visões diferentes em cima de cada coisa. E fizemos de forma livre. Cada um tem o seu ponto de vista. Jean fez da forma dele, Sara fez dela e eu fiz da minha. E no final a gente vai trazer para vocês algumas opções de coisas que vocês podem também, só para dar uma pimentadazinha nas reflexões aí, para a gente poder criar uma coisa a mais. A gente olhando sempre traz uma ideia nova, ok? Agora eu vou passar para vocês... Não, antes disso eu quero falar sobre o reuso. Por que a gente optou pelo reuso nas oficinas? A gente fala muito da redução do lixo, né, do resíduo, e sobre baratear um produto que você vai fazer. Se você for fazer algo, por exemplo, para venda, por exemplo, esse caderno que vocês estão vendo, que eu brinco falando que eu dei o nome dele de baratão, ele foi feito com essa capinha dele, é uma parte de uma bolsa, dessas de loja que a gente compra sapato, e ela era bonita, eu cortei uma parte e eu fiz a capa. Esses fios que vocês estão vendo e as contas são feitos de um colar, foram retiradas de um colar que rebentou e ele ia ser jogado fora, então eu usei para costura do caderno e para ornamento. Zero mesmo, que eu costumo, zero bala, novinha em folha, aí a gente só tem as folhas do miolo, que eu já fiz também com folhas reutilizadas. Então, se a gente parar para pensar, quando a gente usa o reuso, né, o custo desse caderno, por exemplo, foi R$1 e alguma coisa, eu creio que R$1,10. Não me lembro exatamente a quantia. Então, se eu tenho um caderninho que eu posso vender por R$1,10, eu tenho uma margem de lucro bem grande, que eu posso trabalhar ele para venda, ou então eu posso fazer, simplesmente ter o objetivo de reduzir o lixo que eu vou jogar fora, o lixo que eu vou lançar no meio ambiente, as estruturas que eu vou poder reorganizar só com uma visão diferente do material. A gente passa por exemplo, está chovendo agora. Quantas pessoas estão na rua e vão ver um monte de lixo passando e atrapalhando a situação? Se a gente tivesse uma consciência de reuso, não vou dizer nem de descarte, mas digo de reutilizar o que a gente tem, acho que esses problemas poderiam ser suavizados. E se a gente conseguir canalizar isso para trazer uma renda, seria mais interessante ainda. Então, acredito que seja por aí. A gente vai passar agora para uma fase nova da oficina. Vou chamar a Sara.
pessoal, boa noite. Eu me chamo Sara, eu estou no 4º período de licenciatura em Artes Plásticas. E assim como o Jean, eu conheci esse projeto durante o PLE, e aí eu entrei como cursista e depois eu fui convidada para ser mediadora e fazer parte desse grupo maravilhoso. E agora eu vou estar apresentando para vocês os materiais que vamos utilizar durante a oficina. Vocês não precisam deles agora, vocês podem só assistir e fazer depois, mas eu vou estar aqui apresentando. Vou começar pela estrutura. A gente vai precisar do material principal, que é a embalagem. Pode ser um potinho maior ou um menorzinho, tipo aqueles de remédio. Eu fiz vários bonequinhos desse tipo, vou mostrar para vocês depois, essa embalagem menor. Vamos precisar também de papel alumínio para fazer a estrutura. A gente pode reutilizar jornais também, papéis de rascunho. E também podemos utilizar papéis mais grossos, tipo de caixa de cereal. Também nós podemos utilizar arame, é opcional, mas eu utilizei em alguns bonecos que eu fiz e ajudou bastante na estrutura, principalmente nas estruturas mais finas. Vamos precisar também de um elástico, porque como a Flávia mostrou anteriormente, os nossos bonecos eles têm os membros articuláveis, então a gente consegue mexer eles. E para isso precisamos do elástico. E é desse tipo aqui, um elástico roliço. Também vamos precisar de um furador, tipo de encadernação. Tesoura, fita crepe. E para ajudar a modelar, eu utilizei algumas vezes esses tipos de espátula. Mas é super opcional, pode fazer na mão assim direto, é só que é bom para poder fazer detalhes, enfim, coisas menores. Para a massa em si do papel machê, vamos precisar de papel. Eu comprei esse papel higiênico assim super baratinho, então saiu super em conta. Vamos precisar também de cola, de farinha de trigo. E para poder, como a gente vai usar farinha de trigo, né, que é um material orgânico, a gente vai precisar de bicarbonato de sódio para poder não criar fungos com o passar do tempo e proteger a nossa peça. Também vamos precisar de pano e água e algum pote para a gente fazer toda essa mistura. Na parte da pintura, a gente vai precisar de tinta branca. Essa é uma tinta que eu uso de parede, né? Comprei um potão enorme, aí eu reutilizo esse vidrinho para colocar dentro, para fazer essas coisas de mais gambiarra. E vamos precisar de pincéis, de 2 tipos. Um que você consiga fazer movimentos mais bruscos. E tem que ter cuidado, porque se pegar tipo, um pincel muito sensível, vai estragar seu pincel. Então tem que ser o pincel com as cerdas mais duras. E um outro pincel com as cerdas mais finas. E esses são os materiais que iremos precisar. Agora eu vou passar a fala para o Jean, que vai começar a ensinar como fazer esse boneco. Gente, voltei aqui. Eu só vou alterar a minha webcam para vocês verem aqui minha mão, tá? Vamos começar a fazer o nosso boneco. E para começar, a gente vai fazer a estrutura dele. Por exemplo, você tá com sua embalagem. Essa aqui é um shampoo, uma embalagem de shampoo. E você vai querer transformar ela assim. Isso aqui é uma outra embalagem que eu já deixei pronta, tá? Esse aqui é um pote de ketchup, se não me engano. Você vai pegar o seu jornal, o papel de rascunho e vai fazer a cabeça do seu boneco amassando ele e depois colocando papel alumínio em cima, tá? Isso se você quiser fazer algum detalhe como espinho nele, é só você fazer também com a ajuda de um arame, vai ajudar muito um arame. Você pode furar aqui com arame, depois colocar o papel alumínio na estrutura que você quiser. Mas o foco aqui agora vai ser os braços e as pernas do nosso boneco, né? Então, com papel alumínio, tá aqui. Eu já cortei ele, deixei um pouco amassado ali. O que você vai fazer? Eu quero fazer um braço para esse boneco. Tá aqui. Então, eu vou primeiramente amassar ele na horizontal, que é para ele manter a mesma altura. E aqui vai ficar muito grande. Se eu usar ele assim, vai ficar muito grande pro braço dele. A menos que você queira um personagem com um braço enorme, né? Mas eu quero que seja, por exemplo, metade disso. Eu posso ou cortar
isso na metade e eu já vou ter os 2 braços. Ou eu posso fazer isso aqui, dobrar ele no meio e fazer um braço mais grosso, né? Acho que eu vou cortar ele, para ter os 2 no mesmo tamanho certinho. Vou ver onde é que é a metade, vou cortar aqui. Pronto. Não ficou exatamente na metade, mas tá tudo bem. É sobre isso. Então, para fazer o braço dele, o recomendado é você fazer o ombro dele, ombro entre aspas, tá? Para quando você furar aqui o personagem, você ter como furar o ombro do personagem. Não é o ombro, porque o ombro seria aqui em cima, né? Por exemplo, aqui seria o ombro dele. Eu tô colocando aqui do lado. Mas eu vou dizer que é o ombro dele. Você vai furar esse ombro e essa embalagem para depois você passar o fio ou o elástico nele, tá? Então, faz primeiro o ombro dele aqui e depois você vai indo para baixo, para outra ponta do seu braço ou perna, o que você estiver fazendo, tá? Então, vou fazendo aqui. Você pode fazer o jeito que você quiser. Isso aqui é para você usar a criatividade, tá? E é isso. Você vai só moldando. O alumínio é bem fácil de moldar. E quando você amassa, ele permanece naquela forma que você colocou ele. Por isso que a gente utiliza ele. Ele é fácil de modelar, ele continua na forma. Ele não é como o papel A4, por exemplo. Quando você amassa, depois de um tempo, ele vai expandir de novo. Não vai ficar, né, reto, fino de novo, mas ele vai dar uma expandida. Ele não vai permanecer da mesma forma que você deixou quando você amassou ele, tá? Então é isso, eu vou amassando aqui da forma que eu quero. Pra mim, vou deixar ele aqui e vou tentar fazer o mesmo com o outro braço, né? Pra manter ele os 2 lados iguais, simétrico. Mesma coisa, vou pegar a embalagem, vou querer fazer o ombro da outra parte e depois eu vou amassando, moldando o resto do braço, tá? E é sempre isso, você vai fazer isso pro braço, pra perna e o que mais você quiser que tenha seu boneco. Se você quiser que tenha uma cauda, você pode fazer. Se você quiser que tenha chifre, você pode fazer isso. Só que cauda e chifre, eu acho que seria melhor você utilizar um arame para você manter. Inclusive até braço, se você quiser, braço e perna, se você quiser utilizar um arame, ele vai te ajudar muito a manter a forma, tá? E depois de você fazer o braço, a perna, fiz aqui 2 braços aqui. Posso até fazer uma perna. Ó, peguei aqui o papel alumínio. Vou cortar ele. Estou aqui utilizando um estilete. Tenham cuidado. Cortei o papel. E vou amassar da mesma forma. Amassar desse lado para cá, na horizontal, para ele manter a mesma altura. Aqui eu vou cortar no meio de novo para fazer a perna. Ou você pode amassar, dobrar ele, tá? Para fazer o que você quiser. Da forma que você quiser, né? Aqui a perna, por exemplo, eu faria da mesma forma que o braço. Colocaria aqui do lado, faria a coxa, eu acho que seria a coxa, né? E depois moldaria o resto da perna. Até o pé, se você quiser fazer o pé separado, só você juntar depois com a fita crepe, tá? Você vai fazer a mesma coisa, basicamente, só que agora uma perna. Se você quiser que não tenha perna, tenha, não sei, tentáculo, você pode fazer um tentáculo, tudo bem. É o seu bonequinho, você pode fazer da forma que você quiser, tá? Moldei, vou para outra parte, mesma coisa, só que do outro lado. A coxa, e depois eu vou moldar o resto da perna. Não tá aparecendo para vocês, agora que eu vi. Tá aqui a coxa, eu vou mudar o resto da perna. Com os membros já moldados com papel alumínio, se você utilizou também o arame para moldar, você vai partir agora com ele já com alumínio no membro inteiro para o processo de mumificação,
que seria cobrir esses membros que você fez com papel alumínio com fita crepe. Por que isso? Porque o papel machê que a gente vai utilizar, ele não gruda muito bem no papel alumínio liso. Porque o papel alumínio, ele não tem uma esqueci a palavra. Porosidade. Uma porosidade, isso. A superfície dele não é porosa. Então, o papel machê ele não vai colar. Obrigado, Sara. Então, por isso a gente vai utilizar a fita crepe. Por que a fita crepe? Porque ela tem essa porosidade aqui, do lado do exterior dela. O interior, ela vai colar. O exterior, ela tem uma porosidade, ela tem uma textura, assim, de papel, né? Parecida com papel. Aí você vai mumificar os seus membros. Vou mostrar para vocês aqui. Você pode fazer como você quiser. Eu prefiro pegar o papel assim, o membro, né, de papel alumínio e ir rodeando ele com a fita crepe. Você pode cortar sua fita crepe e depois rodear, ou então você pode fazer círculo, da forma que você quiser, tá? Eu prefiro essa aqui, que é mais prática para mim e mais rápida também. Depois de você mumificar, né, seus membros, você vai precisar também mumificar o seu boneco, a sua estrutura principal. Tá aqui um braço mumificado. E aqui a nossa estrutura. Essa aqui vocês já podem ver que tem umas fitas crepes, né? Umas fitas crepe já coladas. Por que isso? Porque essas são as primeiras fitas que você precisa colocar para sua cabeça, a cabeça do boneco, na verdade, manter ela firme aqui. Ela pode estar um pouquinho bamba aqui, ó, mas ela não vai cair. Você vai colocar na frente, dos lados e atrás. Colocar elas num ângulo de 90 graus, uma das outras, tá? Isso só para manter ele firme. E depois disso você pode pegar sua fita, cortar ela e continuar a cobrir seu boneco inteiro com ela. Por que você precisa cobrir esse boneco inteiro? Porque o plástico também não é poroso. O plástico que a gente utiliza nas embalagens, ele geralmente não é poroso. Então, o papel machê ali não vai colar. Vou pegar a fita e vou, da mesma forma que eu passei, para colar essas 4 primeiras fitas, eu vou passar também o resto. Eu coloco primeiro na cabeça, na ponta da cabeça, e vou indo para baixo, tá? Até chegar na base do boneco e pronto. Você vai fazer isso no seu boneco inteiro para ele ficar todo coberto pela fita crepe. Depois vai ter, por exemplo, algo assim. Isso aqui já é uma outra embalagem. Isso aqui é um potezinho de vitamina C que eu coloquei a cabeça aqui de jornal e papel alumínio, fiz aqui a forma que eu queria e cobri de papel alumínio e também de fita crepe. A embalagem não, só coloquei fita crepe. Aqui já tem até uns membros, aqui é um pé, uma perna na verdade, um braço. Aqui, você pode até fazer ele meio curvado, meio, né, com as articulações aqui, ó. Esse aqui seria o cotovelo, esse aqui seria a mão. Perna também, ou outra perna. E o outro braço. Aí seria desse boneco, tá? Depois disso, depois de cobrir todo o seu boneco de fita crepe e papel alumínio primeiro, né? Você vai para o papel machê. Mas como é que a gente vai fazer esse papel machê? Eu vou apresentar para vocês de novo um vídeo agora de como a gente faz o papel machê. Que a gente pegou de base também uma outra oficina nossa com a Catarina, que foi de máscara de papel machê, tá? Eu vou apresentar para vocês de novo para apresentar o vídeo. Então eu vou começar aqui o vídeo. Primeira parte é picotar o papel higiênico. Aqui tá um pote
como a Sara já mencionou, a gente vai precisar de um pote para a gente fazer tudo isso. E você vai picotar o seu papel higiênico. Eu peguei aqui, enrolei ele e vou picotando. Vou, na verdade, cortando tiras ou picotando. Normalmente assim. Não precisa fazer ele muito pequeno, porque depois a gente vai deixar ele de molho com a água e depois a gente pode até passar ele no liquidificador, processador. Mas só dele ficar na água, ele vai quebrar as fibras dele. Isso vai facilitar muito. Vai picotar ele, vou pular isso aqui, porque é bem demorado. Aqui. E essa parte aqui eu já estou colocando água, que é a segunda parte. Você vai molhar esse papel higiênico que você picotou, cortou, e deixar ele de molho um pouquinho de tempo. Acho que umas 4 horas já tá bom. Você vai deixar ele não muito molhado, assim, de estar pingando, mas ele molhado o suficiente para ficar grudento, tá? Aqui é o resto todo que eu fiz de papel higiênico. E tá ele aqui. Eu deixei ele de molho por um tempo. Esse aqui eu deixei umas 8 horas, porque é muito papel higiênico. E depois eu passei ele no liquidificador para processar ele. Aí ele tá no outro pote aqui já processado, tá? Isso é opcional. Você pode ou não fazer isso. E se você fizer isso, coloca de pouquinho em pouquinho também, só para não ter chance nenhuma de quebrar o seu liquidificador processador. Agora a gente vai misturar ele com farinha de trigo e o bicarbonato. O bicarbonato para não dar fungo, como a Sara já mencionou. E você pode utilizar outros materiais também. Eu utilizei fermento químico, biológico não, porque o biológico é fungo. Então, se você utilizar o biológico, ele vai estragar, tá? Mas acho que limão também serve, né? Sal também. Isso é só para não dar fungo, antifúngico, tá? Para você fazer essa mistura da farinha de trigo com papel, vai de pouco em pouco, para você não acabar misturando muito, ele ficar ruim de mexer, tá chovendo aqui agora, foi mal. De moldar, tá? Vai de pouquinho em pouquinho. Ele precisa ficar com uma consistência assim de massa de pão. Uma massa de pão, deixa eu pegar aqui o meu papel que tá aqui atrás. Pronto. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu já até abri ele. Mas é uma consistência de massa de pão, massa de pizza, tá? Aqui. Já tá até aberta. Tá? É uma consistência que sim que você quer. Ele não vai grudar na sua mão, não precisa de nada, mas o ideal é você utilizar luva para mexer com isso, tá? Caso você tenha alergia ou alguma coisa assim. Aqui ele já tá no ponto ideal. Ou talvez não, mas acho que tá já. No ponto ideal, ele não tá grudando e ele tá fácil de modelar. É isso que você quer. Depois disso, depois dele tá da forma que você queria, você vai abrir um buraquinho. Não um buraco, você vai afundar um pouquinho ali no meio e vai colocar um pouquinho de cola. Não coloca muita, e depois, se você colocar muita, você vai precisar colocar um pouco mais de farinha de trigo. É só colocar um pouquinho mesmo para ele com certeza colar na fita crepe, tá? E você vai misturar também. Coloca, mistura de novo. E é isso. Tô brigando ali com a cola. Ali. Eu acho que ali eu já até... Não, ali tá o ideal, porque eu fiz muita massa. Aí só um pouquinho mesmo, tá? Você vai misturar de novo. Só pra a cola ficar em todo o papel, machê. Eu acho que eu já cortei essa parte, porque senão ia ficar muito tempo ali misturando. Ele pode até colar um pouco na sua mão agora, mas conforme você vai misturando, ele não vai colar mais, tá? Eu deixei um pouquinho.
Se for necessário, se ele estiver colando na sua mão depois da cola, você adiciona um pouquinho mais de farinha de trigo, que ele vai parar de colar de novo, tá? E é isso, a sua massa já está pronta para você utilizar e você pode até guardar na sua geladeira. Por exemplo, você fez, utilizou um pouco num dia, mas sobrou ainda. Você pode guardar ela num... Acho que é papel PVC, eu não lembro o nome disso aqui. E a gente guarda comida, geralmente. Você coloca ele dentro e depois guarda na sua geladeira. Pode ficar uma semana, o meu ficou uma semana e tudo bem. Baixa o filme, isso, obrigado. Pode guardar ele por uma semana na geladeira, depois disso ele vai começar a dar fungo, então é melhor você não utilizar. PVC de cozinha. Obrigado, gente. E acho que é isso. Lembrando de colocar o bicarbonato para não dar fungo. E se você não utilizar ele, guardar na geladeira, tá? Vamos voltar então para a estrutura. Vou colocar na minha câmera de novo. E vou parar de apresentar aqui. Tá aqui o nosso papel machê. Eu já abri ele. E a gente vai pegar a nossa estrutura, por exemplo. Melhor até colocar a perna, tá? Vou ir com a perna primeiro, que ela é menor. Eu vou cortar um pouco desse papel, que isso aqui é muita massa. E vou cobrir o nosso membro com essa massa da gente. Oi. Você poderia tirar a apresentação? Esqueci de apresentar. Para de apresentar, foi mal. Obrigado. Tá, dá pra ver melhor, né? Deixa eu tirar o papel daqui, a massa. Dá pra visualizar melhor. Tá aqui. Esse é o nossa perna que a gente fez. Já cobriu de fita crepe. E a gente vai grudar agora a nossa massa de papel machê nela. O papel machê, ele ajuda muito a moldar algum detalhe que você queira, a dar mais grossura em parte que você queira também. Se você quiser, por exemplo, que o seu personagem tenha um muque muito forte, tem um músculo alto. Você pode ir com o papel machê, ao invés de ir com o papel alumínio, tá? Ou você vai com os dois e deixa ele, né, bem alto. Você pode fazer isso com o que você quiser do seu boneco, braço, perna, se quiser que ele tenha, por exemplo, seja o pé grande, por exemplo. Se eu quiser fazer o pé grande, eu posso ir com papel machê, posso fazer um pé normal aqui, com papel alumínio, e depois ir com papel machê e dar mais detalhe, né, no nosso boneco. É bem fácil, porque o papel machê, quando você faz direitinho, ele cola bem fácil no boneco. O meu já até tá ficando um pouco seco aqui, que tá com vento ali nele, coitado. Mas, ó, ele tá bem maleável ainda. Eu fiz esse papel aqui que tô usando ontem, guardei na geladeira. E tá aqui, ó. Nossa perna. Nosso bonequinho. Você vai fazer isso com outra perna, com um braço, com o que você fez. A mesma coisa, só cobrir ele com esse papel, essa massa que você fez. E depois você vai cobrir a estrutura em si. Quando a sua estrutura já está totalmente coberta de fita crepe, é só você abrir a sua massa, né? Eu abri com a mão, você pode utilizar aquele rolo mesmo que a gente abre massa. Só coloca um PVC também nele para não ter nenhum problema da massa grudar nele, mas provavelmente não vai grudar. Só para, né, manter ele de alguma forma limpo do papel higiênico que a gente está utilizando. Ou você pode utilizar, por exemplo, uma garrafa de vinho, né, que em outra oficina, nossa, as mediadoras utilizaram uma garrafa de vinho, acho que foi a Amanda, né, que utilizou uma garrafa de vinho. Só ir com cuidado, né, para abrir essa massa do papel machê. Aí depois de você tentar moldar da mesma forma que você moldou o outro membro, por exemplo, se você quiser fazer um boneco simétrico, né?
é só deixar ele secar. O bom é você fazer isso de manhã, de tarde, para ele pegar um pouquinho do sol, que ele seca mais rápido. Mas assim, 2 dias com sol forte, ele seca bem rápido. Pelo menos o meu secou em tempo desse. Com o tempo assim bem quente, tá? Aqui, os dois, uma perna maior do que a outra, mas tá tudo bem. E depois você vai fazer a mesma coisa para sua embalagem. Aqui eu não vou fazer a embalagem aqui agora, porque eu já tenho uma feita aqui, tá? Mas é a mesma coisa. Você vai pegar o papel, a massa do papel machê, né, no caso. Vai cobrir a estrutura com ela. E é isso. Ela vai grudar sem nenhum problema, tá? E depois você coloca para secar. Deixa eu amassar a massa aqui. Só para guardar ela de novo. Mas depois que você fizer os seus membros, já colocar o papel machê, só deixar ele secando num cantinho, que depois de uns dias ele já vai estar bom para você pintar e decorar, tá? Aqui eu tenho já a embalagem seca de um bonequinho, que ainda não terminei para apresentar para vocês ele aqui seco, sem nenhum detalhe, nenhuma tinta. E tem também os braços e as perninhas dele, né? E as perninhas. E os bracinhos. Você pode também, além de fazer boneco, você pode fazer, por exemplo, um objeto para colocar do lado do seu boneco. Você pode fazer, por exemplo, isso aqui é um cacto. Você pode fazer um ambiente para ele ficar. A massa do papel machê é boa porque ela é uma massa, assim como biscuit ou outras massas assim, e ela é fácil de fazer. Você geralmente tem em casa o que utiliza. E também é um custo bem baixo, tá? Aí depois de secar, você pode passar para a parte de pintar e decorar o seu boneco, que a Sara vai falar um pouquinho agora para vocês. Então, gente, eu tenho um bonequinho aqui. Eu tô usando luva por causa da minha dermatite. E eu tenho esse bonequinho, que eu vou pintar ele com vocês. Como vocês podem perceber, a textura dele é bem marcada. Isso dificulta muito na pintura. E também tem a questão da cor. Então, para poder facilitar um pouco a nossa vida, a gente faz uma cobertura com a tinta branca primeiro, para depois começar com a parte colorida. E aí, a gente utiliza uma tinta acrílica bem grossinha, tipo essa textura aqui, ó, parece uma pomada. E aí a gente vai utilizar o pincel mais grosso pela primeira vez, né? Que são 2 camadas. E aí a gente vai passar na peça. A gente não pode simplesmente fazer assim, porque, como eu falei, ela é bem texturizada. Se eu só passar dessa forma, não vai pegar tinta em todas as partes do nosso brinquedo. Então a gente faz esse movimento aqui, esse movimento circular. Isso faz com que a tinta entre em todos os poros. E vai fazer com que a nossa peça fique mais lisa também. Aqui eu não vou esperar secar, porque demora um pouquinho. Mas aí vocês esperam secar, pintem a peça inteira, esperem secar e depois partam para utilizar o pincel mais macio. Tipo esse aqui. E aí, nessa segunda, nós não precisamos fazer mais esse movimento circular. A gente faz esse movimento aqui. Simplesmente alisando a peça. Que vai diminuir mais ainda esse aspecto da textura. E aí pronto, é só deixar a peça secar. E aí eu tenho uma aqui já pronta, que é um ursinho, que eu fiz uma coleção de bonecos, eu me animei demais com papel machê. E aí eu fiz um pequeno zoológico. E aí tem esse ursinho aqui, com os membros dele também, os braços e as patinhas, os paizinhos. E aí o que a gente faz? Nós vamos fazer tipo um rascunho do que a gente vai querer desenhar. Por exemplo, eu quero fazer uma cor diferente na barriga dele.
E aí eu vou utilizar um lápis, uma lapiseira, aí eu faço aqui uma marcação de onde vai ser a cor diferente. Vocês conseguem ver? Acho que tá bem fraquinho, né? Deixa eu pegar um lápis para ficar mais forte. Aí a gente faz essa marcação. E aí no rosto também a gente pode marcar onde vão ficar os olhos. A gente vai querer fazer uma cor diferente nas orelhas, no focinho e tudo mais. Eu não vou estar pintando aqui com vocês, porque é um processo que demora um tempo, gasta um tempo, então não vai ser possível fazer durante a oficina. Mas aí vocês podem, depois dessa parte, partir para a pintura em si. E as tintas que eu utilizei e testei até agora que funcionaram, né? Foi a tinta acrílica fosca, eu utilizei também tinta PVA, tinta guache, eu utilizei nanquim também. Porque, tipo, nas primeiras camadas eu falei que tem que ser mais grossinha, né? Porque se a gente utilizar uma tinta muito aguada, a gente vai molhar a nossa peça. E essa peça já demora muito tempo para secar, então não faz sentido a gente molhar. Mas quando a gente faz essa cobertura com branco, a gente torna ela um pouco mais impermeável. Então a gente consegue trabalhar com tintas aguadas, tipo nanquim. Ou aquarela também. Eu também já utilizei tinta acrílica de tubo. Eu já fiz vários testes, então vocês podem ir testando. E essas foram que eu utilizei. Uma coisa interessante sobre as tintas é que, pelo que eu pesquisei, as tintas brilhantes, elas são melhores em questão de mancha. Tipo, depois que você pintou, quando ela tá fosca, ela suja bem mais fácil. Só que eu não tenho esse tipo de tinta em casa, então eu não testei. Tudo que eu fiz foi com tinta fosca. E agora eu vou apresentar algumas variações do que eu fiz, para vocês terem uma ideia, algumas inspirações. O primeiro boneco que eu fiz foi esse, foi a Fridinha. E nesse boneco eu cometi alguns erros que eu vou falar para vocês não cometerem. Que foi, eu fui muito apressada. Eu saí montando o boneco para ver se ia dar certo e depois eu pintei. Aí o que aconteceu? Eu vou tentar mostrar para vocês que por causa do atrito do braço no corpo, essa tinta descascou. Isso não teria acontecido se eu tivesse pintado antes e depois ter juntado as peças. E algo também importante é que o Jean vai mostrar depois, né, a parte de perfuração, tem que ser feito antes da pintura, porque acaba lascando, mesmo que você faça com muito cuidado. Esse é o primeiro boneco. O segundo foi o dinossauro Punk, que é esse aqui, que eu fiz com a embalagem de maionese. Depois eu vou mostrar na apresentação, eu tirei várias fotos do processo para poder mostrar como que eu fiz a estrutura, né? Do rabo, dessa parte aqui, não sei como se chama, parecem espinhos. E aí, esse foi o Dino. E sobrou um pouquinho de massa, eu fiz uma bolinha de futebol para ele brincar. E agora eu vou mostrar a coleção que eu fiz com os bichinhos, com os potinhos de remédio. O primeiro foi essa girafinha. Eles estão, é temático, né? Eles estão indo tudo pra praia. Então eu fiz a girafinha com uma touquinha. Touquinha não, acho que é touca, né? Se chama touca de banho. E um maiozinho. Eu também fiz esse passarinho de sunga. Muito fofinho. Também fiz essa tigresa, tá? De biquíni, preparada para a praia. E todas essas estruturas eu fui variando, porque, como o Jean mostrou, a gente pode utilizar o papel alumínio ou o jornal. E qual é a diferença entre eles dois, né? O jornal, quando a gente amassa ele, tipo, eu tô fazendo aqui uma bola, ele não fica, ó, ele se desfaz. Ele não fica na estrutura que a gente amassa. Só que é bem melhor usar jornal pela questão de estar sendo reuso, né? O papel alumínio a gente não utiliza ele já usado, então a gente vai pegar algo novo, enquanto o jornal a gente está reutilizando. E também tem a questão de que ele ocupa mais volume. O papel alumínio a gente tem que gastar mais para fazer essa mesma quantidade. Então, o que eu fiz nos meus bonecos? Eu fiz uma mistura dos dois materiais. Eu fiz a estrutura interna com o jornal, depois eu cobri com papel alumínio. Então, ele teve o volume do jornal e teve a maleabilidade, né, do papel alumínio. Outro bonequinho que eu fiz também foi esse coelho. Nesse aqui, eu utilizei a tinta mais aguada, né? Eu falei para vocês podem utilizar também, para poder fazer as pintinhas. E aí vocês podem ir variando. Eu também utilizei caneta permanente para fazer esses detalhes que são bem menorzinhos, né? Eu utilizei tinta nanquim também, porque com pincel eu não conseguiria fazer. Então vocês podem ir variando dos materiais. Agora, já pode colocar a apresentação?
para eu mostrar a estrutura do Dino. Essa é a estrutura da Fridinha, que foi uma embalagem de maionese. Nesse aí foi bem simples, né? Eu só fiz o rosto, igual o Jean fez, e os braços. E aí nos outros que eu fui adicionando coisinhas. Esse aí é o Dino. Eu fiz os espinhos com arame e a cabeça, como eu disse antes, né? A estrutura interna de jornal. E por fora o papel alumínio. E aí vocês podem adicionando relevos também. Eu adicionei relevo na barriga, que eu queria que meu dinossauro fosse mais barrigudinho. E também porque tem a questão da cauda, né? A cauda, ela cria um peso. Se ele não fosse barrigudinho, ele ia ficar tombando para trás. Então, aí eu fiz essa barriga para ser um contrapeso. Pode passar. E aí chegou a parte de mumificação, né? Que o Jean falou. Que a fita crepe é essencial por causa da porosidade. A gente tentou fazer, quando a gente fez os testes, né? Na primeira vez com papel alumínio, o papel mais simplesmente caía. Então, não grudava nada. Então, é essencial que vocês usem a fita crepe. E aí depois eu cobri com papel machê. E aí eu fiz alguns relevos que não tinham, por exemplo, na estrutura inicial, que foram essas sobrancelhas. E aí, como é algo super fininho, não tinha problema simplesmente fazer com papel machê, né? E o papel machê, ele não é uma massa estruturante, ele é uma massa de cobertura. Então, todos esses detalhes é essencial que faça na estrutura, mas caso tenha algo super pequenininho, dá para fazer com a própria massa. Aí pode passar. E aí, essa foi a parte da pintura, né? Eu fiz primeiro as cores bases, aí depois eu fui tirando os detalhes, as pintinhas, as bolas, a barriga, e aí foi isso. Aí, depois da pintura, chegou a parte da montagem, né? Que o Jean vai estar ensinando a vocês. Então, gente, para montar, você tá aqui com o seu boneco já todo formado, perna, braço e o corpo. Mas como é que a gente vai montar ele, né? Primeiro você precisa furar esses membros e o corpo, aqui já está furado, aqui, ó, para você passar a linha ou o elástico. A diferença da linha e elástico, vamos primeiro explicar isso, né? O elástico, quando você passa no boneco, os membros eles vão ficar da forma que você deixou eles. Tipo, se eu colocar o membro assim, ele vai ficar assim. Por que isso? Porque o elástico, quando você puxa, ele tem uma força que ela quer voltar. Ou seja, ela fica sempre querendo voltar para ficar um elástico pequeno, né? E ele fica fazendo essa força que vai fazer o membro ficar pressionado, assim como eu estou fazendo, eu estou pressionando ele vai ficar naquela forma, daquele jeito, tá? Já a linha, ela não tem essa força que vai puxar de volta para o estado original dela. O que isso vai fazer? O braço, quando eu colocar com a linha, ele vai ficar assim. Ele vai ficar bambo. Aqui. Deixa eu tentar mostrar de um jeito melhor. Se ele estiver assim, o braço vai ficar para trás. Se ele estiver assim, o braço vai ficar junto com a gravidade, sempre, né? Mais fácil falar. Que a força maior vai ser sempre puxada para baixo para a gravidade. Então, se você quiser que seu boneco seja com os membros todos bambos assim, você utiliza uma linha. Se você quiser que o membro fique da posição que você deixou ele, o melhor é você utilizar o elástico, tá? Eu vou utilizar a linha aqui. Aqui tá a linha, uma linha vermelha, para vocês visualizarem melhor. Mas antes eu vou furar o bracinho aqui que eu deixei, pra gente poder furar. Como a Sara já falou, a gente ia precisar do furador. E ele vai ser exatamente para essa parte. A gente geralmente fura com ele seco, mas eu já furei com ele meio úmido. Deu certo, tá? Mas a Sara furou com ele seco e a Flávia também furou com ele seco. Pode ser um pouco difícil para passar, dependendo da embalagem que você pegou. Se for uma embalagem com plástico muito grosso, muito firme, pode demorar um pouco para passar. Mas aqui já está furado, olha. Aqui. E você vai precisar de um furador que seja do tamanho maior que a sua embalagem, tá?
para você poder passar ele reto pro outro lado, para ter um furo reto, né? Mas se você não tiver, não tem problema, é só você tentar ao máximo, se você quiser que ele seja simétrico, furar na mesma posição, tá? Se não tiver um furador maior que a sua embalagem. Para você furar o seu boneco, os membros também, é melhor você colocar um papelão embaixo da sua mesa ou bancada, só para você também, quando furar, não furar a mesa ou o pano que você estiver utilizando embaixo, tá? Aqui eu não coloquei papelão, esqueci, mas não tem problema. E você vai basicamente furar mesmo. Você vai colocar aqui onde você quer que seja o furo, vai aplicar pressão e ele vai furar. Aqui, como é uma parte bem... como eu posso dizer? Não é grossa, é fina, vai passar bem facilmente, tá? E quebrou. Quebrei sem querer o bagulhinho, coitado. Então não passe em uma parte muito fina. Depois eu vou tentar colar. Mas é basicamente isso. Eu aqui fui na parte que era muito fina, não façam isso. Já está aí para vocês, então a dica. Não passa numa parte muito fina. Essa parte deve ter quebrado provavelmente porque não tinha estrutura de baixo. Você deve ter puxado só a massa e aí você furou num ponto onde não tinha estrutura. Pior que é por isso, isso eu que acho que quebra. foi isso. Tem que furar na parte onde está a estrutura de baixo. Ou a estrutura de papel alumínio ou a estrutura de jornal. Então a Sara já falou, são avisados, onde tem que furar na parte que tem a estrutura em si. Não pode furar onde só tem o papel machê, tá, gente? Não cometa o mesmo erro que eu. E aqui, na outro braço, eu já tinha furado onde tinha estrutura. Então eu passei aqui sem problema nenhum, tá? Depois de você furar, né? Depois eu vou tentar corrigir esse outro aqui que eu acabei furando. Sem querer quebrei. Quer dizer, e sem querer quebrei, né? Você vai pegar a sua linha. Aqui eu tenho duas. E vai, com a ajuda de um arame ou uma agulha, você vai passar a sua linha ou o seu elástico por esse furo que você fez. Tá? É mais fácil passar pelo membro primeiro. Tá aqui. Passei aqui. E depois eu vou dar um nó. Aqui eu acho que já até tá com nó. Já tá com nó aqui. Um ou dois nós. 3 até, se você quiser. E no elástico você pode queimar ele, né? Pra ele não soltar. Depois você vai colocar a sua linha de volta no seu arame, se ela saiu, se não saiu, melhor ainda. E vai passar pelo corpo do seu boneco até o outro lado. Dá um nó aqui. Aqui, tá com nó. E eu vou passar, deixa eu ver qual lado é esse braço, esse aqui. Vou passar por dentro do boneco até chegar ao outro lado. E continuar, né, com a linha até lá. Deixa eu... Como isso aqui eu fiz isso aqui é um arame que eu peguei. Deixa eu explicar aqui o arame. É um arame que eu peguei, fiz um V com ele, assim, né? E nessa parte daqui do meio eu coloquei a linha. Aí eu vou enrolar essas duas pontas para ele ficar com uma ponta só, tá? Que fica mais fácil de passar. Pronto. Passou. Aqui. Tá desse lado, vai passar para esse lado. Saiu sem querer. Ih. Mais um problema técnico.
A linha não foi junto. Tudo bem, é só você Deixa passar eu de apresentar então novo. o plástico por enquanto você conserta essa questão. Tá. Quando vocês forem usar o elástico, caso vocês queiram, né, no lugar da linha, tem que ter cuidado na hora de passar. Porque caso vocês não puxem e não criem uma tensão, ele vai ficar caído assim, ó. Igual a pata do meu dinossauro punk. Ele não vai ficar estruturadinho dessa forma. Se vocês fizerem certo e puxarem o elástico e criarem uma tensão, onde vocês colocarem os membros, eles vão ficar. Então, a patinha aqui pra cima, ela fica parada. Se colocar desse jeito, ela fica assim. Então, é importante que vocês puxem ao máximo. É tanto que quando eu tento puxar aqui o elástico, ó, não se move. Porque eu criei uma tensão que faz com que os membros fiquem parados no lugar que vocês desejarem. É isso sobre o elástico. Essa é a diferença dele para com a linha. Se queima mesmo o elástico, né, Sarah? No final. Sim, é bom queimar a pontinha para não desfazer o nó. Pronto, passei. Tudo certo. Tá aqui do outro lado e depois de você passar para esse lado, você vai passar o outro membro. No caso, seria o outro braço aqui, que eu furei, ele acabou quebrando. Vou tentar passar do mesmo jeito aqui. A linha não tá colaborando comigo hoje. Kátia, eu tô gravando aqui. Tá aqui, vou deixar só essa linha mesmo. Depois eu passo a outra. Mas ficaria basicamente assim, né? Ele grudado com as duas linhas. Deixa eu tentar fazer uma posição para ela aqui. Aqui. As duas linhas ali. Eu tô fazendo pressão aqui para ela ficar. Eu não cortei nem fiz um nó. Só desse lado, tá? E ficaria assim. Ele vai ficar, ó, bambo. Mesmo você fazendo um nó rente nela, ele vai meio que continuar. Não vai ficar na forma que você quiser. Aqui ficou, mas ó. Viu? Com elástico não. Com elástico, se você fizer direitinho como a Sarah explicou, ele vai ficar do jeito que você deixou. Você vai fazer o mesmo processo que fez aqui nos braços, com a linha e com elástico, se você fez com elástico. Nos outros membros que você tiver, tipo as pernas, por exemplo. Com as pernas seria a mesma forma. Passar o fio de um lado com a ajuda de uma agulha arame, passar por dentro da estrutura do corpo principal e depois passar do outro membro, da outra perna, por exemplo, tá? E depois dar nó. Dar nó desse lado, dar nó desse lado também, para ele continuar lá. Acho que é isso. Agora eu vou passar a palavra para a mediadora Flávia, que ela vai apresentar as variações dela. E daqui a pouco eu volto. Boa noite, gente. De volta. Eu vou trazer para vocês aqui as variações que eu cheguei a realizar. Primeiro, esse daqui. Ele não é o bonequinho mais bonito do mundo, mas ele é muito simpático. Ele foi feito com sobreposição de camadas de papel. Ou seja, aqui no bracinho, como o Jean ensinou, e as perninhas, é uma massa revestida. Aqui eu não usei nenhum bonequinho meu papel alumínio. Eu só usei jornal. Então aqui eu usei um rolinho de jornal e revesti com a massinha que vocês já conheceram. Todo ele foi feito dessa forma. O chapeuzinho dele foi feito com caixa de sapato e eu fui sobrepondo camadas de papel higiênico. Eu que resolvi fazer papel higiênico para ver se ficava com uma textura mais delicada. Mas você pode fazer com jornal, que funciona bem. Ele aqui não foi um frasquinho único que eu usei. Foram várias tampinhas de garrafa PET, garrafa de amaciante, que eu fui juntando e montei um bonequinho. Eu acho interessante essa estrutura, que não vem pronta, né? Então a gente vai e acaba que meio que usando a criatividade já na hora que vai montar esse boneco. E aqui ele é todo articuladinho,
todinho, tem aquela tensão que a Sara falou. Quando você for amarrar o elástico, ele tem que estar tensionado, senão ele não vai fazer isso, o bonequinho não vai mexer. Ele tem uma pega muito interessante, eu sei porque aqui em casa a gente tem uma criança de vez em quando e ela vem, quando ele viu, eu não desfiz o bonequinho, na verdade, porque ele se simpatizou com o bonequinho, não quis trocar a carinha dele. Eu particularmente achei ele feio, mas a criança não. Mas ele tem uma pega interessante e ele foi estruturado para isso, para ter esse movimento mesmo. Isso era o principal que eu queria trabalhar nele. E a sobreposição de papel como uma variação, né? Ele não é inteiro feito de massa. Ele aqui, no corpinho dele, inclusive na barriguinha, essa estrutura toda aqui é feita com sobreposição e cola. Uma camada de papel higiênico, aquele mesmo que a Sara falou, que é mais baratinho, e cola. E várias vezes vai secando e você vai estruturando o quanto você acha interessante. A gente tem aqui, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês é um outro boneco que tem uma estrutura totalmente diferente, porque quando a gente vai começar um projeto, a gente, às vezes, sempre a base é uma pesquisa inicial, e às vezes a gente cria parceiros, a gente busca parceiros, busca pessoas que tenham experiência com aquilo ali, para que elas troquem com a gente algumas informações e a gente, né, consiga usar a experiência que elas já tiveram no nosso trabalho. Nessa situação, a gente encontrou o Jandir Moreira, que é um ex-aluno da UFRJ, né, um colega nosso, ele já é formado agora, ele é um arte educador. Eu acabei de colocar aí para vocês o linkzinho da entrevista criativa que a gente fez com ele, conversamos um bom tempo, ele falou sobre o trabalho dele, ele faz coisas muito interessantes, trabalha muito com reuso, e assim, quando a gente descobriu um pouco do trabalho dele, a gente buscou, e ele que trouxe a ideia da gente fazer personagens com base de estruturas do frasco. Ele primeiro falou frasco de shampoo, né? A gente pegou a ideia dele e a gente transformou em brinquedos, e os frascos foram se modificando, e a gente foi agregando coisas. Quando eu conversei com ele a primeira vez, o primeiro contato foi meu, ele falou sobre isso, ele estava encantado na ideia, porque ele gosta muito do reuso, gosta dessa transformação do material, e eu também. E ele falou, vamos criar personagem e tal. E aí, depois que ele falou isso, eu fiquei na cabeça de criar um super-herói. Não, ele tinha criado personagem, não, ele falou em criar super-herói, foi ele que falou isso. Eu falei, criar super-herói com a personalidade do criador. Então eu fiquei pensando o que teria um super-herói se eu fosse uma super-heroína. E aquilo ficou na minha cabeça vários dias, e não cheguei à conclusão de qual poder teria a super-heroína. Mas aí, a partir disso, eu criei um personagem ligado à minha personalidade, baseada, que seria uma fada. E ela saiu mais ou menos assim, com alguns traços, né? A gente tem um pouco do cabelo, um pouco da estrutura, e ela feita com a mesma base do vidro de shampoo. Também não tem papel alumínio, não usei papel alumínio em nenhum momento. Isso aqui, essa estrutura dela, o vidro é menorzinho, a cabeça, a barriguinha, ela é jornal com durex. Modo até um pouco grosseiro, mas assim, os trabalhos mais delicados, né, talvez menorzinhos, o papel alumínio seja mais interessante. E aí ela é feita toda a perninha, ela é feita para ficar sentada mesmo. Ela tem uma estrutura que ela se equilibra sentada. Então, ela tem toda a estrutura baseada em materiais que eu reutilizei, né, como a gente falou do reuso. PET, né, o papel das florzinhas no cabelo são sobras, as borboletinhas que vocês estão vendo lilás é PET, os bracinhos são articulados, mas a perninha é fixa, porque eu queria que ela ficasse sentada. Então eu achei que eu mantendo a perninha fixa, eu conseguiria manter a estrutura mais rígida, né? Aí eu fiz uma pintura, igual a Sara ensinou para vocês, a basezinha azul. Fiz uma colagem, isso aqui é fitinha de cetim, sobrinhas. Quem trabalha com artesanato, alguma coisa, com certeza tem. Todas as florzinhas que vocês estão vendo é papel. E a pintura, a massa que eu usei é a mesma massa que o Jean usou, ela é toda revestida com a massa. Depois que eu passei o jornal e a durex, eu revesti com a fita crepe, como eles ensinaram, a mesma estrutura, só mudei a base.
E dessa superfície toda, eu consegui ainda fazer um detalhezinho do nariz, o lábio, o ressalto da bochecha, o cabelo, é tudo com aquela massa que o Jean ensinou, não tem nenhuma novidade. Óculos e olhinhos pintados, não tem nenhuma diferença, não. A asinha PET e tinta relevo, essas pérolas e aquelas colantes que a gente já conhece, não tem nada aqui que vocês não conheçam. E aí a ideia veio justamente da conversa com o Jandir. Olhem o link que está aí. Ele está falando sobre a carreira dele, é muito interessante para quem gosta do que a gente faz. Ele tem uma experiência muito grande nisso, e ele foi de grande valia no nosso projeto, principalmente pelo quanto ele demonstrou interesse, quanto ele ficou empolgado. Eu acho que as nossas variações foram essas, e a gente pode criar, a partir de agora, você já tem uma noção, uma base. Muitos de nós, antes de fazer para essa oficina, nunca tinha feito. Então, se a gente consegue fazer pela primeira vez, vocês também conseguem. Então, é só vocês colocarem para produzir. Tá ok? Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem perguntar no chat, alguma questão, ou então abrir o microfone, pode perguntar, que a gente vai responder alguma questão que vocês queiram colocar. Outra coisa, as minhas peças, acredito que da Sara também, não estejam envernizadas, porque na câmera fica meio difícil de visualizar. Mas para conservação, a melhor coisa que você pode fazer é invernizar. Bota um verniz, porque assim, é papel. Indiscutivelmente, é papel. Mesmo que a gente coloque cola, ela tem a sua fragilidade. Então, evitar umidade, sempre, sol direto, e colocar um verniz, entendeu? Pode ser, Isabela, verniz spray ou líquido, tanto faz. Aí, assim, como aqui, no meu caso, por exemplo, eu teria que colocar, antes de colocar esses adereços dessa... Isso aqui é eu esqueci o nome, tela aranhada, o nome disso aqui. Eu teria que colocar antes disso, porque o verniz vai mudar essa textura. Mas aí, antes do papel... Mas o dela, você pode colocar tanto líquido quanto spray. Aí você decide se você quer com brilho, sem brilho, acrílico ou não, né, por causa dos cheiros. Mas o verniz é imprescindível para a durabilidade da sua peça e por causa do fungo. Mesmo a gente aqui utilizou o bicarbonato ou então o sal, né, que a Sara sempre fala, que ajudam muito a manter a peça longe dos bichinhos, ou melhor, os bichinhos longe da peça. Mas é um risco que a gente pode correr. Então, a gente botando verniz sempre ajuda. Ok? Alguma dúvida mais, fora da Isabela? O tempo de secagem é longo. Então, essa estrutura que a gente faz, depois que coloca a massa, é bom fazer num período que esteja quente, bota no sol, porque ela, se você estiver num lugar muito úmido, ela pode até criar um certo mofinho. Se você deixar num lugar abafado, nem pensar. Bota do lado de fora, bota na luz, bota no sol, porque realmente tem peça aqui que demorou o quê? Uma semana, não foi, Jean? Da questão que você demorou uma semana, secagem plena, às vezes até mais. Então vocês já podem, quero fazer uma peça. Deu esse tempo, porque é um tempo necessário. Não pode pintar, por exemplo, a peça molhada, que vai dar problema. Precisa passar cola na superfície? Não. Melissa, colocando a fita crepe é o suficiente para adesão. Porque quando a gente tenta colocar essa massa em cima de alguma coisa, ela não adere. A fita crepe vem para a gente poder sustentar um pouco, né, trazer um pouquinho mais de estrutura, porque ela vai ficar mais durinha, e para a massa do papel machê aderir. Porque, assim, se você for colocar em cima do jornal, por exemplo, eu trabalhei com jornal com durex, nem pensar. Não pega. Colocar e cair praticamente instantaneamente. A fita crepe vem para facilitar isso, senão realmente não vai rolar. O nó você pode colocar, só que assim, quando você for movimentar, fizer esse movimento aqui, você vai forçar a massa que você vai colocar aqui. Você viu que o pouquinho da massa que o Jean furou quebrou? Então, se você mexer e for fininho, provavelmente ela vai esfarelar. Você quer tampar. O meu nó ficou descabelado, tá? Admito, porque eu não queimei. Mas depois que você dá o nó e queima bonitinho, ele fica menorzinho, né? Eu acredito que você, para fazer esse elástico ficar mais discreto, talvez seja mais interessante você comprar um elástico mais fino.
Ó, esse daqui tá bem tensionado e tem essa espessura, olha. Eu acho até que as meninas, da Sara é um pouquinho mais grosso. Mas aí acho que acredito que você possa ver essa estrutura. Mas botar a massa aqui, ela vai quebrar. Será que Só se for outra massa. não pode colocar algum botão? Eu já vi a bonequinha com botão. Mas aí, se ela quer diminuir o nó, o botão vai ficar maior ainda. Não sei qual é a intenção dela exatamente. O botão Pode seria botar um Mesmo biscuit. que não quebre, se colocar massa por cima. Perdão. Se colocar Não? massa por cima desse nó, vai ficar maior ainda o volume. Então, assim, no É. lugar de disfarçar, você vai destacar mais. O botão seria mais charmezinho um mesmo, detalhe, boneco. Se você não quisesse que ficasse com o nó, você podia colocar um botão, uma coisa em cima. Isso. Só que a massa, se você colar ali, ela vai quebrar. Ó, aqui, o que eu poderia fazer para disfarçar esse nó? Colocar da cor da boneca, né? Mas eu não tinha. Então, eu poderia colocar um elástico branco. Aí ele ia ficar mais discreto. O meu é vermelho, bordô, realmente não ajudou. Mas, se você realmente quiser colocar uma massa, biscuit. Se você quiser realmente, você pega, reveste com biscuit, deixa secar bem, porque o biscuit não vai quebrar. Entendeu? Ele tem uma certa elasticidade e não vai quebrar. Mais alguma dúvida aí apareceu no chat? Não. Yasmin mencionou, deu a dica de colocar tecido como se fosse uma manga. Você pode colocar blusa no boneco, tecido, alguma coisa assim. E ali, aqui, por exemplo, vai cobrir com a manga. No caso da perna, um short, né? Isso, prende, cola, usa até a costura, se você quiser. Você pode vestir como a gente veste uma boneca, né? Mais alguma dúvida, gente? Inclusive, acho que também tem como fazer cabelo, né? Eu vi com lã. Com lã? Então, Linha e lã. pra quem quiser. Eu gosto da massa. Eu acho a massa mais interessante, mas assim, fica bonito também. Deixa eu Obrigada. ver aqui em cima do chat se tem mais alguma dúvida. Eu tava olhando, não tem. Não? Obrigada, Vitória. Bem, gente, se vocês Obrigado. não têm mais nenhuma dúvida, a Sara já apresentou as variações dela, a gente pode fechar aqui a oficina. Eu vou chamar a Luísa. Deixa eu só fazer a você quer falar. fazer mais alguma coisa? Vai, Jean, fala aí. Vai, Jean, fala aí. Não, é só para falar um pouco das nossas oficinas, né, que a gente tem no YouTube. Inclusive, a Conversa Criativa com o Jandir, que está no YouTube, que você já mandou o link aqui. Né? E temos várias outras oficinas também. Além de outras oficinas, temos também outras conversas criativas com a Gabriela, né? Se não me engano. Temos também apresentações de projetos lá. E além de tudo isso, a gente tem nossos e-books, que o perfil do Arte 2 está mandando aqui no chat. Temos os e-books, temos o link do Instagram, que vai te passar aqui o slide. Aqui. Temos as nossas redes sociais. Instagram, Facebook. Se você quiser continuar seguindo a gente, lá a gente sempre posta as oficinas que a gente participa, os projetos que a gente participa, as conversas que a gente tem também. Tudo a gente posta lá. Se você quiser se manter informado, só seguir o Instagram e o Facebook. E tem o nosso YouTube, que tem todas as oficinas que já foram, todas as conversas que já foram, tá? Acho que é isso. Referências, agradecimentos. E agora eu vou passar a palavra para a mediadora Luísa, que ela vai dar o encerramento da nossa oficina. Oi, gente, eu sou a Luísa, também sou mediadora. E para encerrar, quero agradecer a todo mundo, a atenção de vocês. É sempre com muito carinho e dedicação que a gente faz as oficinas. E dando alguns informes, como o Jean disse, a oficina vai estar disponível no YouTube e os certificados vão ser enviados posteriormente por e-mail. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para as nossas redes sociais. E quero agradecer também ao Jandir Leite Moreira, né, que foi o artista que nos inspirou, e a todos os coordenadores. Obrigada, e deixo o convite para a próxima oficina, que a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Fiquem ligados.